Shalom, Kahal. Amados, louvado seja Hashem por esta bênção, por essa oportunidade que Deus, o nosso Hashem, nos concede, e o Rosh, o nosso Rosh querido, que confiou, Para quem não me conhece, eu sou o pastor Carlos, novo na casa, conheço a palavra há alguns anos, há mais de 30 anos, mas aprove ao Senhor, nosso Deus, fazer-nos conhecer a visão judaica, e estou muito feliz de conhecer essa casa, essa família, essa visão de Torá. Isso é muito importante. Vocês não têm noção, amados, eu abri mão de muita coisa mesmo. Mas porque eu tenho fé que Deus tem algo mais para mim nesta casa e nesta visão. Mas sem mais, amados, sem mais delongas, Amados, falei com Hashem, e o Espírito dele me levou a este tema. Eu confesso que eu tive para mudar. Por quê? Algumas pessoas já sabiam de antemão, poucas, o tema. Aí eu falei com o Roche, não muda não, se Deus te deu, ministra. Então eu creio que como Deus, Ele já trabalhou na minha vida ao preparar esse shiur, esta palavra, eu creio que vai trabalhar na sua vida também, Eu creio que os irmãos saíram de vossas casas para receber uma brahá. Amém? Estão me ouvindo? Irmãos, então, é uma pergunta que parece corriqueira. Nós também somos palestrantes para casais, aconselhamos casais, e quando acontece de estarmos fazendo isso, vêm perguntas que as pessoas se deparam com ela todos os dias, mas que não conseguem sair de seus problemas, de suas situações, porque não param para analisar o que está acontecendo. E aí vem, amados, por que sofremos? Por que sofremos? É uma pergunta que fazemos, às vezes, que nós não entendemos o que acontece sobre a nossa vida. Sofremos, amados, por N situações. Sofremos por quebrar alguns mandamentos, algumas mitzvot, E através dessa quebra, vem a correção. E às vezes perguntamos, mas não fiz nada, aonde foi que eu errei? Acontece comigo? Acho que não. Às vezes eu paro conversar com minha esposa, o que foi que nós fizemos para às vezes passar por determinadas situações. Às vezes eu pergunto, será que eu joguei pedra na cruz? Mas, amados, são coisas que às vezes nos assustam. São coisas que às vezes nos tira do sério. São sofrimentos que vêm e trava a gente, parece que a cabeça não consegue raciocinar de como sair de determinada situação. Mas, hoje Deus, Ele vai dar um pouquinho, Ele vai dar uma fagulha, uma faísca, amados, de como vencer certas situações, certos tipos de sofrimento, que às vezes paramos e não vejo porquê.
E por falar em sofrimento, não tem como falar de sofrimento sem falar de Iove, não é? Pode passar para o querido, por favor. Nós vamos passar por alguns livros da Torá, não é? Iove 1 diz assim: houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Iove, e que era um homem, em algumas traduções, perfeito, e tzadik, justo, que temia Elohim e se desviava do mal. Veja, é um texto bastante conhecido, mas, amados irmãos, a Torá, a palavra, ela nos dá um perfil de quem era Iove. A Bíblia diz que ele era um homem perfeito, um homem reto. E o que é uma pessoa, amados, reto, uma pessoa perfeita? Mais para frente diz que ele era um justo. Mas tantas coisas, tantas perguntas que vêm e as pessoas perguntam, mas por quê? Às vezes não sabem da história, hoje nós sabemos, mas nem ele sabia na época, porque passou por tudo aquilo, não é? Mas, amados, é o que acontecia. Aconteceu uma reunião no céu, e um camarada, um intruso, esteve lá. E perguntaram para ele: o que você está fazendo aqui? Ele foi lá, amados, fazer uma questão sobre esse servo de Deus. E vocês acham que na nossa vida é diferente? É a mesma coisa. Às vezes nós não temos nada de errado em nossa vida, procuramos fazer da melhor forma possível, amados, mas de repente nos deparamos com uma situação. Mas aí nós não podemos esquecer de que Yeshua disse: olha, neste mundo tereis aflições. E essas aflições vêm em momentos em que nós paramos e olhamos para a nossa vida, mas por que eu estou passando por isso? É o que os amigos de Jó perguntavam para ele, porque eles temiam que aquilo que aconteceu com Jó também aconteceria com ele. Por quê? Eles eram um tipo de um sheik, eles eram milionários, eles praticavam das mesmas coisas, e viu o amigo deles sofrendo aquelas circunstâncias ali, aquelas mazelas, amados irmãos. Poxa, se aconteceu com Jó, nós é o próximo da lista, não é? E confessa, fala o que você fez. Às vezes, amados irmãos, acontece alguma coisa na nossa vida, aconteceu porque está em pecado. Sempre tem aqueles acusadores, sempre tem aquelas pessoas que se levantam, amados irmãos, para tentar atrapalhar a nossa chegada na Nova Jerusalém. Porque nós temos um chamado. Cada um que está aqui tem um chamado, amados irmãos. E o inimigo, ele procura atrapalhar as nossas vidas, levantando essas questões, pondo a nossa moral em xeque, irmãos. Pensa o que os amigos de Jó pensavam dele, irmãos. Nós sabemos o que está escrito na palavra, mas o que aconteceu de fato ali entre um e outro? Irmãos, armou-se um tribunal ali, eles estabeleceram um tribunal e começaram a julgar a vida de Jó. E na minha e na sua vida, acham que é diferente? Ah, está passando aquilo por quê? Por causa disso, disso, disso. Ah, está passando porque foi para aquela outra igreja. Está passando, sabe essas coisas assim, irmãos? E às vezes tem coisas que chegam aos nossos ouvidos e nos deixa triste, porque o próprio Jó teve um momento que quase ele titubeou, mas ele falou: agora eu conheço Deus. Antes eu ouvia falar. Irmãos, veja bem, uma coisa é ouvir falar de Deus, outra coisa é ter uma experiência com Deus.
Mas essas experiências, amados irmãos, elas vêm por coisas boas que nós fazemos, mas também vêm por coisas que nós fazemos, achamos que são coisas boas, mas aos olhos de Hashem, não é. É uma dificuldade que enfrentamos, amados. Mas nós precisamos de nos ater à nossa conduta. A questão, amados, quando nós afastamos da Torá, quando nós saímos do serviço a Deus no sábado ou no domingo, e às vezes não abrimos o celular aonde tem uma Bíblia, não é? Em casa esquecemos a nossa Bíblia em algum lugar e só vamos lembrar da Bíblia no outro Shabat. Mas e durante a semana? O que nós fazemos para encontrar a palavra de Deus? Por quê? A palavra de Deus, irmãos, ela nos faz viver fisicamente e espiritualmente. Porque se eu morrer espiritualmente, amados, eu vou abrir uma brecha tremenda para o inimigo fazer o que fez. Imagina, se ele era justo, se ele era perfeito, aconteceu tudo o que aconteceu, amados, não vamos achar que somos igual a este homem. Lutamos para estar perfeito. Lutamos para ser reto diante de Deus. Às vezes eu me pego fazendo alguma coisa e falo, opa, Hashem não gosta. Ontem mesmo, eu falei, volta. Aliás, nós temos que fazer techuvá, irmãos. Se nós não fizermos techuvá, sem chance. Não adianta, porque na presença de Deus não mora o pecado. Temos que fazer techuvá, porque sem techuvá, amados, outro dia nós aprendemos uma ministração aqui sobre o Tikkun, né? O nosso Moré ministrou aqui. O Tikkun, amados, é um conserto, consertar o mundo. Mas eu não consigo consertar o mundo. Você não consegue consertar o mundo, mas o meu mundo eu posso procurar consertar. O seu mundo você pode procurar consertar. O que nós não podemos, amados irmãos, é levar a vida de qualquer jeito, achar que passa. Não passa. Existe um crivo, amados irmãos, onde nós somos colocados, ou existe um tribunal onde nós somos colocados e somos provados, amados irmãos. A palavra nos diz que seremos provados 7 vezes no fogo, ou seremos provados como ouro. Já foi explicado nessa tribuna também sobre a purificação do ouro, amados irmãos, e nós não podemos perder esse senso de sensibilidade, para nós não distanciarmos daquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós temos que ser luz. Como que eu vou ser luz, amados irmãos, se às vezes eu não faço o que tenho que fazer, vem um sofrimento na minha vida e eu ainda vou questionar a Deus por que eu estou passando por determinada situação. O ser humano é cheio disso, né? Sempre ele acha que não está fazendo nada. Eu não fiz nada, eu sou um coitadinho, papapá. É muita conversa, amados irmãos, mas, conversando com alguns irmãos outro dia, eu falei, olha, nós temos que buscar a santificação. Por quê? O que a Bíblia diz? O que a palavra diz? Sem santificação, o quê? Eu quero ouvir dos irmãos. Está muito quietinho. Sem santificação, ninguém. Olha, é bonito, irmãos. Mas isso não é ruim. Outro dia o Roche ministrou uma palavra aqui, o nosso Roche, ele colocou uma escada ali com alguns corrimões. E se nós formos olhar a Torá, os preceitos de Deus, tem muito mais não do que sim. Mas Deus só fala não? Não, irmãos. Precisamos entender os não de Deus, porque o corrimão, ele simboliza o corrimão de Deus. O corrimão é proteção.
Diz a palavra do Senhor, parece que em Deuteronômio, que quando fizeres uma casa, coloca nela parapeito. Para quê? Para não cair. Esse não cair, amados irmãos, isso pode ser literalmente e pode ser espiritualmente. Porque quando eu não me apoio naquilo que Deus diz para mim não fazer, eu vou pecar, amados irmãos, e vou sofrer. Essa é a questão da coisa. Será que nós estamos fazendo a coisa certa? É porque tem muita gente que acha que está, irmãos, mas não está. Sabe por quê? Uma coisa boa que eu faço não apaga o mal que eu também faço. Eu vou ser julgado pelo bem que eu fizer, mas também vou ser julgado pelo mal que eu fizer. Uma coisa não encobre a outra. Estão entendendo? Então nós precisamos, amados irmãos, de prestar muita atenção na nossa realidade, para não acharmos que estamos sendo injustiçados por Deus. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é justo. Imagina que Deus vai dar alguma coisa para nós sem merecer. O cara que está preso, por que ele vai preso? Eu sei que existem muitas coisas armadas para se prender alguém, mas na maioria das coisas, o cara está lá porque ele deve. Ele não está lá porque ele é santinho. E nós, amados, também, nós vamos ter o nosso lugar, se Deus achar graça em nós, ou seja, se eu cumprir todos os mandamentos de Deus, não é? Eu vou ter um lugar específico. Agora, se eu não cumprir, irmãos, é o que aconteceu com Iove. Eles insistiram tanto, ele permaneceu, ele foi provado, e a bênção dele, no fim, a partir do capítulo 42, quem conhece a história, sabe que veio tudo em dobro de bom para ele. Mas por quê? Ele venceu a prova. A Carralo também vai vencer a prova, deixa eu ver quem vai vencer. Dá um sinal com a sua mão, aleluia, Baruch Hashem. Então, amados, se nós ficarmos firmes, se nós vencermos o que está proposto para nós, nós vamos, como Miriam fez, ela cantou o hino da vitória, não é? E se nós quisermos cantar o hino da vitória, nós temos que pagar um preço, irmãos. Temos que pagar um preço. Pode passar. Segunda Crônica, Hayamim Bet 7,14, está escrito assim: e se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, fizer tefilá, oração, e buscar a minha face, e fizer techuvá dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do Shamaim, dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, eu não tenho habilidade com o hebraico, mas esse versículo ele é muito mal interpretado, porque o povo, eles confundem uma coisa com a outra. Irmãos, em algumas traduções está escrito e se o povo que chama pelo meu nome, não é assim, porque quem que é o povo de Deus? Os judeus. E hoje nós estamos na condição de judeu. Se nós formos pegar a palavra hebraica de Yehudá, nós vamos tirar dali de dentro o tetragrama, que está incluído o nome de Deus. Por isso está escrito o meu povo, que é chamado pelo meu nome, ou seja, o nome de Deus está dentro do nome do povo dele. Ou seja, se humilhar, irmãos, essa é uma grande questão. Por quê? Olha o que Deus fala através dessa palavra, amados, porque se ele não fizer oração, buscar a minha face, para mim buscar
a face de Deus, o que é preciso acontecer na minha vida? Eu tenho, amados, que estar igual Jó, eu tenho que estar reto, eu tenho que estar íntegro, eu tenho que estar consciente da minha vida na presença do Senhor. Amados, quando a palavra diz, a Torá diz para fazer um altar, não é um altar como este para as pessoas subir e ministrar a palavra. É um altar de sacrifício. Essa é a questão. Será que nós estamos dispostos a fazer sacrifício? Até onde nós sacrificamos o nosso eu para estarmos na presença do Senhor? Irmão, se humilhar, a coisa mais difícil que tem é a pessoa se humilhar. Eu não vou me humilhar para ele não, eu não vou me humilhar para ela não, ele que fez isso, ela que fez isso, ela que venha pedir perdão. Irmãos, se nós não nos humilhar para o nosso próximo, nós também não vamos nos humilhar para Deus, ainda que não fizemos nada. Precisamos de nos humilhar, irmãos. E é uma situação complicada. É igual pedir perdão, irmãos. Pedir perdão é a coisa mais difícil, porque às vezes você não pecou, mas você tem que se humilhar, fazer oração, amado, buscar a face de Deus, para que eu tenho que voltar do meu mau caminho, né? Então Deus diz, olha, eu ouvirei do Chamaim, plural, dos céus, de onde vêm as nossas bênçãos, irmãos. Sabe por quê? Se o casal estiver em atrito, se o casal não estiver bem, diz a palavra de Deus que não adianta nem orar, porque a oração não vai ser recebida. Porque tem que haver techuvá, tem que voltar do mau caminho, tem que voltar daquilo que está aborrecendo o casal, aquilo que está separando o casal, para que as orações possam ser ouvidas. A pessoa tem que se humilhar, amados irmãos, buscar a face do Senhor, para que as coisas comecem a mudar. Por que às vezes nós ficamos como, o irmão Paulo está aqui, às vezes como um caminhão encravado, acelera, o trem não sai mais de jeito nenhum, e vai, e frita a frição, e o trem não resolve, né, irmão Paulo? Porque tem que tomar medida certa. Enquanto que não se tomar o caminho certo, o caminhão não vai sair. A nossa vida é a mesma coisa, irmãos. Se nós ficarmos achando que nós não precisamos de nos humilhar e buscar a face do Senhor, não vai ter bênção, não vai ter brahá, irmãos. Como? Olha, como que Deus vai abençoar? Porque, olha, pensa bem, tem muita gente que trabalha e o trabalho dele não gera fruto, não vira nada, não sai daquilo ali. Entra mês e sai mês, parece que as coisas vão de mal a pior, porque tem alguma coisa errada. Pode ser má administração, pode ser falta de comunhão com Deus, se humilhar e buscar a face dele. Irmãos, temos que buscar, porque está escrito que ele procura, ou ele busca os verdadeiros. Deixa eu ver, não ouvi direito, os verdadeiros. Olha, irmãos, e o que um adorador faz? Ele busca a face do Senhor. Ele faz techuvá. Ele sabe que ele não está bem, vamos dizer assim, na fita, né, na situação. Ele fala, olha, eu preciso de voltar. Eu preciso de fazer meia volta aqui e voltar para os caminhos certos. Porque, irmãos, se nós não voltarmos do mau caminho, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha, isso pode ser literalmente a terra em que se planta, mas pode ser também, amados, o nosso trabalho. Pode ser o meu trabalho, o seu trabalho. Se nós não voltarmos, irmãos, por quê? Não tem como Deus derramar a bênção sobre pessoas que diz estar na presença dele, mas a sua conduta não condiz nada com aquilo que ele fala.
Não está batendo, a conta não fecha. Como, irmãos? Que a pessoa quer ser abençoada fazendo coisa errada. O nosso Deus, ele não é trouxa, mas ele não é bobo. Enganoso é o coração do homem que pensa estar enganando Deus. O que eu falar, a Bíblia diz, olha, tem que ser sim, sim e não, não. O nosso Deus, irmãos, ele não muda a opinião dele por nós fazermos cara de paisagem, diz que está tudo bem, mas não está bem nada, irmãos. O camarada vai dormir sem falar com a esposa, ele acorda sem falar com a esposa, ele faz as coisas, não fala nada com o pai, não fala com a mãe, ele não vai dando satisfação, ele não fala com Hashem, ele não faz uma oração para Deus e quer que o dia dele seja um dia abençoado. Como? Como que vai fluir as coisas se o caminho está torto? Não tem como, irmãos. Vai sofrer. Aí perguntamos por que sofremos. É porque é necessário nós, como povo de Deus, hoje nós somos judeus, graças a Hashem, que abriu os nossos olhos, só que nós precisamos, irmãos, de consertar a nossa vida. O tikkun, eu falo conserto, de conserto. Se eu não consertar o meu mundo interior, sem chance. Não tem como. Eu preciso consertar o meu mundo interior. Habacuque 3, 17 e 18. Olha o que diz a palavra. Ainda que a etz, árvore da figueira, não floresça, nem haja fruto na vinha, o rendimento da etz de oliveira falhe, e os campos não rendam alimento, as ovelhas sejam banidas do aprisco, e não haja gado nos currais, ainda assim, eu terei Megilá, regozijo em Deus, e sentirei Shinhá, a sua alegria, no Elohim da minha Yeshua, da minha salvação. Irmãos, veja bem, olha, imagina uma pessoa. Esses dias o meu celular deu problema. Ele deu problema não, fizeram dar problema nele, né? E eu fiquei sem acesso ao meu cartão não, ao aplicativo do banco que fica algum dinheiro ali. E amados, eu ficava sem noção de fazer, eu ficava com medo de às vezes comprar alguma coisa, chega lá e não ter o dinheiro, passar vergonha, né? Então eu consulto sempre o meu saldo para ver o que eu posso fazer e o que eu não posso. É isso aqui, irmão. Ainda que parece que as coisas não floresçam, né? Ainda que a árvore da figueira não floresça, irmãos, eu tenho um pequeno quintal ali, eu tenho algumas coisas plantadas nele, e eu fico vigiando, né? Em que período que as árvores vão produzir, eu fico doido para ver, dar o fruto, porque é muito gostoso a gente sair da casa da gente e descer no seu quintal e lá tem uma fruta para você poder desfrutar. Isso é bom demais. Mas ele diz, ainda que a figueira não floresça, irmãos, essa é a questão. Ainda que as coisas não estiverem dando certo, ainda que as coisas não vão do jeito que eu penso que é para ir, será que eu vou continuar firme na presença do Senhor? Ou eu vou reclamar com Deus? Eu vou brigar com Deus? Porque as coisas não estão dando. Não está florescendo, não vai ter fruto. Já pensou, irmãos? Eu estou com uma árvore lá, cereja. Pensa, a abençoada deu fruto uma vez só. Aí a gente falou, não, vamos deixar madurar. O passarinho foi lá e comeu primeiro. E até hoje, a abençoada não floresceu.
eu estou igual aquele camarada lá, vou esperar mais um pouco, se não virar nada, eu corto ela. Eu já cheguei esterco, já estou ajudando ela. Se não vingar, amados irmãos, eu vou esperar mais 2 invernos ainda. Mas é muito ruim você procurar alguma coisa e não ter. Olha, ele continua. Nem haja fruto na vinha. Irmãos, pensa para um judeu da época que foi escrito Habacuque, chegar em uma vinha e não ter o fruto para ele se alegrar, irmãos. Não ter o fruto para ele produzir o vinho dele, para ele ter o sustento dele, para ele alegrar naquilo ali, ele vai ficar muito frustrado. Por quê, irmãos? Na época desse livro aqui, para você ter noção, porque que Deus deu essa revelação para ele, estava havendo na terra, na Eretz de Israel, né, uma corrupção muito grande da parte do sacerdote. De repente o povo começa a se corromper, eles começam, amados irmãos, a aproveitar aquele que tem um pouco de dinheiro, ele começa a subjugar o que não tem, o sacerdote recebe o dízimo, recebe as ofertas, não passam para a viúva, e a coisa estava ficando muito ruim, e Habacuque, ele ficou muito chateado, ele falou com Deus, o Senhor não ouve as minhas orações, ele questionou. Aí Deus mostra para ele, irmãos, a situação. Era terrível a situação. E às vezes nós olhamos para a nossa vida também, parece que as coisas não vão, parece que está travada. A gente tenta uma coisa e não dá certo, tenta outra e não dá certo. Mas será que Deus esqueceu de nós, irmãos? Por que nós estamos sofrendo a tal ponto de nada dar certo? Às vezes falando, parece que nada dá certo na minha vida. Aí nós começamos a fazer igual Asaf, o salmista. Ele falou, Senhor, mas o que acontece com o ímpio? Ele não te serve, estou parafraseando, viu? Ou seja, isso não está escrito. Irmãos, mas se você for ler o texto, ele fala assim, mas por que o ímpio, ele prospera? Mas nós estamos aqui na tua casa, te louvamos, te glorificamos, mas nada acontece. Aí Deus fala para ele, olha, o que ele tem é para a perdição dele. Ele vai desfrutar disso aí, mas para onde você vai, ele não pode ir. Irmãos, então nós temos que estar felizes com Deus, para que nós possamos receber a bênção e ainda desfrutar de algo maravilhoso que Deus vai preparar, irmãos. É isso que nós temos que prestar atenção. Não vamos ficar só olhando, né? Por que o fulano, ele prospera e às vezes nós não prosperamos. Nem todos vão prosperar, irmãos. Sinto muito em te dizer isso. Tá? Ele diz ali ainda que o rendimento da oliveira falha. É outra coisa importante para ele. A oliveira produz o azeite. É algo imprescindível para eles, amados irmãos, o azeite. E os campos não rendam alimento. Pensa, o camarada, ele planta lá, vamos falar, a gente tem soja aqui, né? Aí planta o trigo. Chega lá, a produção não dá 30% daquilo que a terra deveria produzir. Mas por que eles estão sofrendo? Porque o povo estava se corrompendo de estar na presença do Senhor, não estava fazendo o que a Torá determinava, amados irmãos, e por isso as coisas não iam, irmãos. Ele diz ali, ó, e as ovelhas sejam banidas do aprisco. É outra coisa, irmãos. Para eles, Yeshua contou uma história que o camarada tinha 100 ovelhas, ele largou as 100 no curral e foi atrás de uma. Por quê? Por que a ovelha é tão importante para eles? Por quê, irmãos? Porque dali ele tira a carne, ele tira a lã, ele tira a gordura, ele tira o sustento da vida dele. E para a nossa vida, é diferente isso? Do nosso trabalho. É de onde nós tiramos o sustento. Seja da aposentadoria, seja do trabalho, seja da empresa, seja de onde que for. Cada um ele tem uma ocupação, mas esta ocupação, às vezes,
não está frutificando conforme ele achava que ia frutificar. Mas por que está dando ruim? Por que não está dando bom? O que está errado que não está funcionando, irmãos? Nós precisamos de entender que nós temos que honrar o nosso próximo. Às vezes Deus dá alguma coisa para nós e nós não honramos o nosso próximo. Nós seguramos, nós retemos aquilo que Deus deu e o nosso próximo passando necessidade. Estão entendendo? Então nós precisamos, amados, de olhar para as coisas que acontecem ao nosso lado para ver o porquê de certas coisas, o porquê que nós perguntamos certas perguntas para Deus, só falta Deus responder, mas, como disse o Rocha, né, está faltando oxigênio, né? Não está percebendo. Tá errado e a pessoa quer achar que está certo. Aí ele diz ali, e não haja gado nos currais. Gado fala também de leite, da carne, fala do sustento. Fala, amado, de muitas coisas necessárias para a vida deles, do ser humano. Mas ele fala, olha, ainda que nada disso aconteça, ainda assim, eu terei Megilar, regozijo. É uma sensação, amados irmãos, acima da alegria. Eu estarei flutuando na presença do Senhor. Irmãos, pensa um cenário desse. Sem a figueira não floresça, não haja fruto na vinha, o rendimento da terra não produz o tanto certo, a oliveira falhe, os campos não rendem, as ovelhas sejam banidas, amados irmãos, não haja gado nos currais, ainda assim eu vou ficar feliz na presença do Senhor. Será que nós ficaremos ou ficamos felizes na presença do Senhor se um negócio desse travar? Eu confesso, eu vou falar uma coisa aqui. Certa feita a minha vida travou. Sabe o que aconteceu comigo? Eu tive um princípio de depressão e pensei em suicidar. Pensei em suicídio. Perdi tudo, irmãos. Pensa numa pessoa morar de favor no fundo de uma igreja. Nada demais, mas para quem tinha tudo. Daquilo que eu precisava, eu tinha tudo. De repente o negócio zerou, irmãos. Mas eu fiquei firme na presença do Senhor, mas em um dado momento veio o pensamento. Eu vou dar um jeito nesse negócio. Mas aí o Rua Aracode tocou no meu coração. Eu achei bonito da parte de Deus, irmãos, me resgatar. E falou fortemente aos meus ouvidos para mim não fazer tal coisa. Eu tinha escolhido a árvore. No fundo da minha casa tinha um cerrado e ali tinha algumas árvores, amados irmãos. Eu já sabia qual árvore que eu ia fazer, a feiura, a arte. Mas Deus não deixou. E eu não sei o que você está pensando, os irmãos da live. Desculpa, eu esqueci de dar um shalom para você, mas você que está na live, você que está aqui na Carralo, eu não sei o que passa na sua mente, eu não sei o que passa na sua cabeça, mas Deus te diz para você não fazer. Deus te diz para você não fazer o que você está pensando em fazer. Fica firme que vai passar. É isso que Deus quer para você. Fica firme que vai passar. Você pode dar um amém? Né? Amados. Aí ele diz, eu sentirei, Shinra, alegria, no Elohim da minha Yeshua salvação. A alegria aqui, amados irmãos, é um estado de festa. Vê quem está muito alegre, ele quer fazer uma festa, não é assim? Ele quer receber os amigos, ele quer transbordar essa alegria. É isso que Deus quer de cada um de nós, não importa como está a sua situação. Deus quer que você sinta alegria, alegre no Senhor nesta noite, porque Ele tem as bênçãos para a sua vida. Vai passar o mal que está acontecendo sobre a sua vida, aleluia. É isso que Deus quer para a sua vida.
Deus não quer que você fique choramingando. Deus não quer que você fique se lamentando. Mas Deus quer que você, independente da situação, de alegria ou de tristeza, glorifique a Ele, exalte a Ele, fala com Ele. Não deixa Ele para os cantos porque as coisas não vão bem. Tem gente que só vem na carralo quando as coisas vão bem, mas quando está mal é necessário estar mais ainda na presença do Senhor, irmãos. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos, amados irmãos, que assimilar o que Deus quer para a nossa vida. Diz assim o Salmo 30, verso 5. Porque a sua ira dura apenas por um momento. No seu favor há Shaim, vida. O choro pode durar uma noite, mas assim há alegria ao amanhecer. Irmãos, para uma pessoa, um tzadik, uma pessoa que está bem na presença de Deus, ele passa por um momento de prova, e aquilo ali para ele cometeu um deslize, ele sabe que vai passar rápido, para uma pessoa que está na presença do Senhor. Mas, para alguém que não está entendendo a situação, amados irmãos, ele acha que Deus não está vendo ele. Ele acha que Deus ele age de um momento agora e depois de outro. Não. O nosso Deus, ele não muda, irmãos. O nosso Deus, ele é um só desde antes da fundação do mundo. E, amado, quando fala ira, né? Não quer dizer que nós servimos um Deus carrasco. A ira fala da correção. Lembra que falamos do corrimão, dos nãos que tem na palavra dele, na Torá? Amados irmãos, quando Deus, ele aperta um pouco o cinto, a correia, alguma coisa assim, ele está procurando nos trazer para perto dele. Ele está dizendo, filho, eu te amo, filha, eu te amo, não se preocupe com a minha correção, é para o seu bem, porque a minha Bíblia, a sua Bíblia, diz que Deus corrige aquele que Ele ama, e Ele me ama e Ele te ama. É isso que nós precisamos de entender, irmãos, porque a correção de Deus é para o nosso bem. Imagina se eu e você estivéssemos fazendo alguma coisa errada e ele ignorar. E você vai continuar fazendo. Mas vai chegar um momento que vai ter cobrança. Ir para o céu não é de qualquer jeito. Ir para o céu, nós temos... Céu é força de expressão, porque já sabemos que ninguém vai morar lá, né? Mas que é um lugar acima da terra, então é nos ares. Então, amados, me entendam, por favor. Então, amados, nós precisamos de compreender a correção de Deus. Nós não podemos irar, porque nós acabamos de ver a Abacuque dizer, olha, pode tudo dar ruim, mas eu vou ficar firme, vou ficar alegre na presença de Deus. É isso que Deus quer da sua vida. É isso que Deus quer da minha vida. Imagine, irmãos, se eu tivesse feito a besteira que eu tinha pensado, eu estaria no Sheol. Mas agora eu tenho a esperança de estar num lugar lindo e maravilhoso. E com você não é diferente. É o que Ele tem para nós, irmãos. Melhor são as coisas eternas do que as coisas terrenas, irmãos. É isso que Deus quer que nós compreendemos. Nós precisamos de estar felizes, independente da situação. Independente se eu estou vestindo ou usando uma roupa de marca ou uma roupa comprada ali numa loja da esquina, irmãos. Não, isso não tem nada a ver. Nós não temos que viver de aparência, irmão. Quem vive de aparência, irmãos, sempre vai estar dando errado na vida dele, porque ele quer mostrar uma coisa, ele ou ela quer mostrar uma coisa que não é. A gente tinha uma amiga assim, fez uma casa assim, olha, tá num tiro, né? Eu falei, gente, mas que, né?
que coisa. E de repente, amado, começa a aparecer as coisas ruins. Perdeu tudo porque fez de forma errada. Fez de forma que Deus não aprovou. É isso, amados irmãos, nós temos que fazer as coisas de forma que Deus olha lá do céu e diz: eu vou abençoar o trabalho dele, eu vou abençoar o trabalho dela, porque ela está se esforçando, está fazendo certinho, toma até prejuízo, mas não tenta descontar no próximo. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus quer abençoar. Mas e eu e você? Qual é a nossa conduta diante do sofrimento que às vezes passamos? Será que nós nos alegramos com o sofrimento? Pois a palavra diz que para nós dar graça a Deus em quê? Tudo. A palavra diz para darmos graças a Deus deixa eu ouvir, tudo. O que é tudo, irmãos? É na Covid, é na falta de dinheiro, é na doença, é no desemprego, é tudo, não separa nada. Mas tem gente que só quer agradecer ao Senhor, só quer estar rindo para Deus quando as coisas vão bem, não é? A mulher teve um filho morto lá dentro do quarto dela, o profeta passa, vai bem contigo? Sim, vai bem. Ainda que depois ela foi conversar com o profeta. Mas quando ele perguntou se estava bem, ela disse que estava bem. E quando você acorda de manhã, quando eu acordo de manhã, o que é que nós conversamos com Deus? Nós agradecemos a Deus porque acordamos, agradecemos a Deus porque nós temos a nossa casa, não importa o jeito que é, ou nós ficamos bravos com Deus, acorda e fala: Senhor, as coisas estão do mesmo jeito, o que adianta te servir? Não faça isso. Não braveje, não murmure. Se humilha diante daquilo que nós já observamos na palavra de hoje, irmãos. Porque se nós não nos humilhar na presença do Senhor, não aceitar as provações, Jó foi provado, irmão. Deus deixou ele ser testado. Era um teste, mas não arrisque você ser testado, irmãos. Uma vez eu bati muito no peito: isso eu não faço. Irmãos, a pior bobeira. Caía onde eu achava que eu era forte. Não se arrisque a ser testado por Deus, porque você pode não suportar o teste de Deus. Mas quando Ele coloca um teste sobre a sua vida, fica firme, glorifique a Hashem, porque você vai passar no teste, porque foi Ele que colocou o teste, aleluia. É isso que Ele quer, irmãos. E olha, Ele diz: a ira pode durar apenas por um momento, né? No seu favor está a vida, irmãos. Deus não quer destruir ninguém. Vida, amados irmãos, quer dizer que você vai prosperar, que as coisas vão dar certo. Vida é o contrário de morte. Morte nós entendemos que não tem jeito. Mas enquanto está vivo, enquanto está respirando, glorifique a Hashem, porque as coisas podem mudar. Acredite na providência de Deus para a sua vida. Para o Hashem, amados, é lindo isso. O choro pode durar uma noite, mas a Shinra, né, a alegria, logo de manhã está aí, irmãos. Eu não sei quanto tempo você está chorando por uma bênção. Eu não sei o quanto tempo você está pedindo para que as coisas mudem na sua vida. Irmãos, eu estou pedindo uma bênção para Deus faz muito tempo. Eu não desisto dela. Até porque o BO foi nós que procuramos, não vou entrar no detalhe aqui, mas a minha esposa sabe o que nós passamos e quem é mais chegado de nós também sabe. Mas, amados irmãos, todos os dias eu peço para Deus ouvir as minhas orações. É o negócio. Não entre em um lugar que você não foi chamado. E nós nos metemos, amados irmãos, em coisas que não era para ser chamado. A Salmo mostrou uma frase agora há pouco: não ajude quem está lascado para você não se lascar também, porque ele está lascado porque lascou a vida de alguém. Olha só, irmãos, o quão profundo que é isso. E às vezes você vai querer fazer uma coisa pensando em ajudar, mas Deus está tratando, Deus está no juízo daquela pessoa, e nós... existe um termo de colocar a mão na cumbuca, né? Cumbuca é uma armadilha para pegar macacos, né?
E ele enfia a mãozinha ali e não consegue tirar. Aí vai o espertão lá e pega a criatura. Então, às vezes, nós colocamos a mão aonde não é para ser colocada, pronto. E aí, de repente, essa noite, ela pode ser longa, irmãos. Quando a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, pode ser uma noite terrível, irmãos. Mas de uma coisa é certa: de manhã vem a alegria. Será que você pode glorificar Hashem? Amém? Então, amados, não se preocupe com o amanhã. Vive o hoje, cuidado com quem você vai ajudar. Às vezes até nós mesmos estamos passando pelo, como diz o salmista, pelo vale da sombra da morte, que não tem nada a ver com essa dificuldade, o esquema ali é outro, por que ele falou isso, não é? Às vezes nós estamos nessa condição aqui e queremos que alguém venha nos ajudar, mas não preocupa não. Se Hashem preparou esse tipo de sofrimento, esse tipo de correção, vai passar. Vai passar. Eu tenho emuná que passa, irmãos. Porque está escrito, não tem nada impossível para Deus. É nesse Deus que nós temos que acreditar, irmãos. No Deus do impossível. Moshe achou que ia ser exterminado por Faraó. Mas a bênção estava logo ali. Isso é uma bênção, né? E é o meu desejo para você nesta noite. Eu desejo que Hashem te abençoe e te guarde. Eu desejo que Hashem faça resplandecer sobre ti, resplandecer suas faces sobre ti. Porque Deus tem mais de duas faces? Tem. Tem as faces de Deus. E cada hora que Ele aparecer para você com uma face, é uma bênção, é uma provisão, é uma questão que Ele vai trabalhar na sua vida. E diz ainda a palavra, Hashem levante suas faces sobre ti e te dê a shalom. Outro dia, conversando com uma pessoa, eu perguntei, você tem shalom? Não tenho. Irmãos, é triste. O que é a shalom? Paz. Paz, irmãos. A shalom de Deus é paz. Não importa como está a situação. Não importa se tem um pão, um cafezinho magro. Às vezes não tem nem manteiga. Agradeça ao Senhor, irmãos. Não importa se na hora do almoço, às vezes falte até o ovo, mas tem uma couve picadinha ali, né? Um feijãozinho, um arroz. Agradeça ao Senhor. Tem gente que reclama de tudo, irmãos. Não tem paz com nada. Então nós temos que ter a paz de Deus, a shalom de Hashem. Para quê? Para que as coisas comecem a dar certo, irmãos. A contagem do Homer, eu não estou acompanhando, mas eu leio com a Salma, ela está. Irmãos, como é bom esse negócio, irmãos. Como a gente aprende a ver os nossos limites, ver aonde está a nossa falha. Mas tem gente que não quer enxergar. Por que será? Falta se humilhar na presença do Senhor. Então, amados irmãos, às vezes nós sofremos porque não entendemos o trabalhar de Deus. Eu espero que Hashem tenha trabalhado na sua vida, como trabalhou na minha vida, e que você possa levar para a sua casa, para a sua vida, esta palavra, essa ministração, né? Que as coisas possam começar a mudar e dar bom para a sua vida, possa dar certo. E que Deus quer isso, que você prospere, irmãos. Deus quer que você prospere, mas sem ganância, sem pisar no seu próximo, sem humilhar as pessoas, sem afrontar as pessoas. É muito isso, irmãos. Então é isso que Deus quer para a minha e para a nossa vida. Amém? Deus abençoe você da live, Deus abençoe, não é? Em nome de Yeshua HaMashiach, que tudo aconteça de bom para você. Deus abençoe. Yevarecha Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai
ve'asem leha, Shalom